Olá, fim de tarde da terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020. Pois é, eu quero aqui cumprimentar meus 353 mil inscritos e os meus seguidores no YouTube, no Facebook, no Instagram, @José Neumann e Pinto, tudo junto, no Twitter e no meu site, que é o neumann.com. Pois bem, hoje eu quero aqui falar de um assunto de ontem, porque quando aconteceu eu já tinha gravado o meu vídeo que eu passei para vocês a respeito, aliás, desse assunto. Mas o ministro da Justiça ainda da Segurança Pública, Sérgio Moro, deu uma entrevista ao programa Pânico na Rádio Jovem Pan, dizendo que sim, que o Bolsonaro assumiu sim um compromisso com ele de que ia a pensar o tema da segurança pública, a pasta da Justiça, para a qual ele convidou. Eu quero lembrar que isso não é uma coisa inédita, não é um super ministério, é o ministério que sempre foi. E não foi, e foi interrompido para ter o Ministério da Segurança Pública e ser nomeado para ele o comunista pernambucano Raul Jungmann, porque o Temer precisava disso para salvar a própria pele da polícia e da justiça. Não foi por outro motivo. Então não há motivo nenhum agora, a não ser acolher o amigo da família Bolsonaro, que é o Roberto Fraga, ex-deputado federal e candidato derrotado ao governo do Distrito Federal. O Moro, então, divergiu do chefe, mas não se referiu a isso. Disse que vai apoiar Bolsonaro em 2022. Se for necessário, vai escrever na testa Bolsonaro 22. E que seria interessante ele ser nomeado para o Supremo. Na certa, o Moro tem boa memória, lembrou o que aconteceu no dia em que foi convidado o Bolsonaro, em 1º de novembro de 2018, para ser ministro da Justiça, mas parece que não anda lendo muito jornal, porque o Bolsonaro já tem 2 candidatos para a vaga no STF. É o advogado-geral da União, o petista e puxa-saco de Toffoli, André Mendonça, e o Jorginho, o ministro secretário-geral da Presidência, que tem 6 anos como bacharel de Direito e que é da mais íntima relação com o Bolsonaro e seus filhos, né? Pois bem, no domingo saiu uma entrevista do ex-deputado Alberto Fraga, que mostra bem qual é o nível dele. Ele disse, foi publicado no Correio Brasiliense, que o Moro é o queridinho de vocês somos nós da imprensa. O Moro é queridinho do Brasil, 53% ex-deputado. Pois bem, depois dessa história da imprensa, o movimento vai crescer, o presidente vai esperar. Acabei de falar com ele e ele disse que na volta da viagem à Índia vamos falar sobre o assunto. Ele é o presidente e o Moro fica reclamando, parece menino buchudo. O presidente não vai ficar com medo. Vamos dar o mérito para as polícias estaduais, qual foi a medida que o Ministério adotou que favoreceu a segurança. Ele isolou os líderes das facções nos presídios, mas quando fui presidente da CPI na semana do sistema penitenciário, já defendia isso, e herói nacional é o Tiradentes. Ele foi presidente da CPI, do sistema prisional, mas era um candidato à prisão. Afinal de contas, o Ministério Público Federal conseguiu uma sentença condenatória, que ele ainda não está cumprindo, mas ele foi condenado por propina. E também foi perdoado pelo coleguinha do Comitê de Ética da Câmara, quando contou mentiras sobre Marielle Franco, e depois foi obrigado a reconhecer que não eram verdade e aconselhou que os outros não o seguissem publicando fake news. Pois bem, o Bolsonaro voltou hoje, na terça-feira, cedo, e já disse que vai demitir o secretário executivo da Casa Civil, o Vicente Santini. Esse cara, que não é santo, coisa nenhuma, é o sub do Onyx Lorenzoni, pegou um avião da FAB, foi para Davos, na Suíça, e ficou lá participando com o Paulo Guedes e com o João Dória do Fórum Mundial, Fórum Econômico Mundial, e de lá foi para Nova Delhi se reunir com o presidente. A notícia saiu no Estadão hoje e o Bolsonaro já mandou demiti-lo.
disse que vai conversar com o Onyx para decidir que outras medidas podem ser tomadas contra ele. Eu acho que poderia aproveitar e também demitir o Onyx, né? Afinal, era um cara de confiança do Onyx e o Onyx só dá bola fora, né? O que esse cara fez é uma coisa absurda, né? Pegar um avião, um voo que custaria, aí, segundo os cálculos que o Estadão fez nas companhias aéreas, R$740 mil, inclusive levou o Bolsonaro a dizer que vai fazer um estudo sobre o uso dos aviões da FAB. Já não era sem tempo, presidente. A maior farra do Brasil é ministro, subministro, vice-ministro andando de avião da FAB para cima e para baixo. E em relação ao secretário Santini, é bom lembrar que a Folha deu hoje em manchete que o Ministério Público Federal abriu inquérito criminal contra Fábio Weingarten, o secretário de comunicação do Bolsonaro. É bom ficar alerta para isso aí também, né? Pois bem, o Bolsonaro voltou de Nova Delhi e já disse que se achasse o Paulo Guedes ia conversar, até agora eu não sei se ele encontrou ou não, Paulo Guedes também já deve ter voltado de Davos. O certo é que ele fez comentários bastante duros a respeito da questão também do tal relatório de 48 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que inocenta seus funcionários e diz que não nada de caixa preta, não tem nada de ilícito. Tem coisa esquisita aí, disse o Bolsonaro. Parece que alguém quis rapar o tacho. É isso aí, tá? O Estadão já noticiou também que o IUP da Tijuca, né, voltou de Davos e foi a Brasília com uma comitiva para explicar a auditoria de 48 milhões. Não dá para explicar. E tudo que tem que explicar é complicado, né? A verdade é que o IUP, a equipe composta pelo diretor jurídico, o diretor de compliance e o chefe de gabinete da presidência, foram ao CGU, ao TCU e também ao Congresso Nacional. O Montezano foi pessoalmente ao TCU e ao Ministério da Economia. A vice-presidente da CPI, eu vivo dizendo isso, Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, já disse que os representantes da CPI vão se reunir para definir quais as providências serão tomadas. Vão querer saber por que o IUP não informou a CPI em 2019 que essa auditoria milionária estava sendo realizada. E eu até já chamei a atenção aqui, por que é que não encarregou Paula Belmonte, que está muito mais por dentro do que isso, do que essa auditoria, para contar o que é de realmente verdadeiro na tal da caixa preta do BNDES. Eu tenho falado aqui neste canal do YouTube, desse é um escândalo, desse desrespeito com o dinheiro do trabalhador. Continuo perplexo. Como é que pode o BNDES pagar tão caro por uma auditoria que não achou nada? Sendo que a justiça brasileira já tornou o ex-ministro Mantega e o ex-presidente do banco, Luciano Coutinho, réus exatamente por fraude em empréstimo ao BNDES, ao grupo JBS, que é do escopo dessa auditoria milionária. E o Palocci arrematou empréstimo do BNDES, a JF e a Odebrecht eram em troca de propina e mais. Por que não auditaram os empréstimos a países escolhidos pelo PT, com as empresas tais das campeãs nacionais, os empréstimos sem garantia ao Odebrecht, que deram calotes de bilhões de reais ao BNDES? Como é que o BNDES contratou o advogado da Odebrecht para facilitar o órgão que a Odebrecht corrompeu? O IUP deve muitas explicações aos trabalhadores que são os donos do capital do BNDES. E é bom que o Bolsonaro, que diz que o conhece desde menino, que confia nele, que é um bom rapaz, diga para o Paulo Guedes que ele não pode funcionar. Não pode continuar com essa coisa desse jeito. Afinal de contas, nós já contamos aqui para você que o BNDES contratou uma auditoria de uma empresa cujo um dos sócios dessa auditoria depois a favor do Lula, e o Sérgio Moro, que era o juiz do caso na época, mandou pagar a tradução. Como é que pode uma companhia que advoga para a Odebrecht e para a Petrobras também fazer um relatório que chega à conclusão que não houve corrupção nenhuma? Essa história precisa ter uma solução semelhante à história do número 2 lá
do Onyx Lorenzoni, do Vicente Santini, que não é santo. O garoto pode ser conhecido do Bolsonaro, ele pode ter apreço por ele, da mesma forma que o Alberto Fraga também é. E já estava na hora do Bolsonaro dar um freio na língua do Alberto Fraga, que vive por aí falando ratos e lagartos do ministro Sérgio Moro, que tem uma reputação nacionalmente reconhecida pelo seu trabalho na Operação Lava Jato e que também é herói nacional com 53% de aprovação popular. Pois bem, eu vou ficando por aqui, o tempo aqui do meu vídeo está acabando, além do mais a luz está caindo e está começando a cair uma chuva, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.